Já estamos de volta e a partir de hoje vamos apresentar uma série aqui no programa. Nós vamos falar dos tumores gastrointestinais. O nosso convidado, nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais é o médico especialista Dr. Vinícius Maciel, ele que é oncologista e também cirurgião. E vai nos falar, vai nos explicar, para que nós possamos entender e buscar tratamentos, caso necessário, ou mesmo, o ideal não é buscar o tratamento, é evitar sempre, né, doutor? Com certeza. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais, estou recebendo aqui o Dr. Vinícius Maciel, oncologista. Doutor, nós vamos conversar com o senhor a partir de hoje, uma série com 2 entrevistas, falando sobre os tumores gastrointestinais. A primeira pergunta é, onde eles podem aparecer? Quais são os órgãos do corpo que podem desenvolver os tumores, né, considerado nessa área como tumores gastrointestinais? É importante dizer que o tubo gastrointestinal ele começa então no esôfago, que é um órgão de aproximadamente 25 centímetros, vai da boca até o estômago, um órgão basicamente de passagem do alimento, até chegar no estômago, que é um órgão também na casa dos 20 centímetros, que é um órgão de armazenamento e pré-processamento do alimento para a digestão do intestino. Certo. Doutor, toda vez que nós falamos aqui na TV, falamos sobre tumores, né? A pergunta recorrente que vem das redes sociais é sempre a mesma, né? Como eu faço para buscar, para entender ou para saber se eu estou propenso a desenvolver câncer no meu organismo? Tem algum exame que as pessoas podem fazer, podem encontrar essa questão da possibilidade de estar desenvolvendo um câncer, doutor, no organismo? Sim, sem dúvida. Esses exames que a gente chama de investigação, prevenção ou diagnóstico precoce, ele depende muito a gente fala do local do tumor, da topografia. No caso desses 2 órgãos que nós estamos falando hoje, o esôfago e o estômago, o exame de eleição que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. Nesse caso específico? Nesse caso específico. Tá, e se a pessoa quiser saber se ela tem câncer em alguma outra parte do organismo, para ela se precaver ou tentar buscar um tratamento, pelo menos preventivo, com relação ao câncer? No que diz respeito, por exemplo, aos tumores gastrointestinais, um exame muito utilizado, de fácil acesso, é a tomografia de abdômen total. Ela vai, por exemplo, dar um diagnóstico daqueles tumores abdominais silenciosos, que nós falamos, né? Dentre eles o estômago, mas também outros órgãos, como por exemplo o pâncreas, que é reto peritoneal e está lá atrás dos órgãos abdominais. Pois aí a gente lembra aquela questão que a vovó já falava, né, gente? Vamos fazer um check-up, ou seja, a verificação de como está a sua saúde, né? Então, ou seja, sempre buscar fazer os exames. Só que, com relação ao check-up também, nós acabamos nos limitando a alguns exames. Exame de sangue, fezes, urina, coração, para ver se está tudo bem, né? Agora as pessoas precisam identificar e se preocupar com relação a outras áreas do corpo. Sem sombra de dúvidas. Sim, o importante também do check-up oncológico, ele deve acontecer sistematicamente, de maneira anual, a partir principalmente dos 40 anos. Via exceção vai para as pessoas que têm história familiar positiva, o parentesco de 1º ou 2º grau da família, aí a gente abre exceção e acaba fazendo uma investigação mais precoce ainda. Não podemos deixar de lembrar aqui nosso querido colega de trabalho, né, Marcelo Rezende, que teve o tumor muito agressivo, né, e andou muito rápido a questão desde o diagnóstico até a morte dele, né? Aliás, o que chama muita atenção e que as pessoas ficaram muito chocadas é porque ele tinha muita fé, né? Ele tinha certeza da cura, né, que ele ia curar ali, né? Então as pessoas ficaram um pouco assustadas. E aliás, toda vez que vai um artista, né, uma pessoa pública, né, que tem aquela comoção, todas as pessoas ficam preocupadas, mas logo depois esquecem da questão do check-up oncológico, sim, né? Sim. Que eu também vou confessar para vocês, né, até então eu não tinha essa preocupação, né, que é a questão do check-up oncológico. E muitas das vezes, é uma questão até cultural, as pessoas, não fala nem sobre isso não vamos conversar sobre essa doença não, porque depois vai que atrai, né, essa doença. É uma questão de falta de informação, né, doutor? Só pontuando no caso do Marcelo Rezende, que era bastante carismático, uma pessoa bem querida no meio, ele acabou fazendo uma coisa que acontece bastante aqui no estado, inclusive, a abandonar o tratamento convencional e partir para a medicina alternativa. Pois é. A gente, na nossa área, nós não somos contra, só pedimos para o paciente associar as coisas, claro, abandonar a medicina tradicional. É o que todo mundo falou, né? Por que não fez os dois?
né? Porque não fez a quimioterapia e fez esse tratamento auxiliar, né? Agora, realmente as pessoas ficaram muito sentidas com naquele momento, né? Será que se tivesse feito a quimioterapia, teria prolongado mais? Prolongado e tão importante quanto mantido uma qualidade de vida nesse momento terminal de uma doença tão agressiva. Sim. Hoje nós estamos falando de tumores gastrointestinais, doutor. Quais são os sintomas que as pessoas podem ficar atentas com relação a esses tumores? Nesses dois tumores que nós estamos falando hoje, os sinais que vão denotar uma preocupação vai desde dificuldade para deglutir e engolir, dor de forte intensidade epigástrica na localização bem central do abdômen e por vezes até o paciente tendo vômitos com sangue. Sim. Ou fezes escurecidas que denotam sangramento que foi digerido e foi lá para baixo. Isso é uma questão muito importante. Às vezes é a questão do sangramento nas fezes, né? Essa questão da origem da coloração do sangue ali. O sangue, quando é vivo, as pessoas sabem, né? Ali teve um sangramento na questão das fezes. Agora, quando as fezes vêm negras ou pretas, as pessoas não fazem essa associação. Não fazem. Às vezes atribuem alimentos, medicamentos e esquecem que o sangue de um sangramento alto intestinal, ele passa por um processo digestivo que torna essa coloração borrada, coagulada ou escurecida. Tratamentos, doutor, os tratamentos hoje oferecidos com relação aos diversos tumores. Sim, não é isso? Sim. No caso do esôfago e do estômago, cresceu muito a tendência hoje em dia da quimioterapia com ou sem radioterapia pré-operatória. Esses dois casos, a maioria dos casos, o esôfago e tanto o estômago, a maioria dos casos hoje em dia com quimioterapia pré-operatória e o esôfago com quimio e radioterapia pré-operatória. Eu tive um caso bem próximo de um médico muito conhecido em Goiânia, que por alguns motivos eu não vou citar o nome, que é muito querido meu, e eu conheço ele há mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos, né? Ele era um médico bastante atuante, né, e tudo, inclusive ele era nutrólogo, um dos pioneiros nessa área aqui em Goiás, e ele teve o câncer do estômago, né? Que foi uma questão assim que todo mundo ficou muito assustado. Mas como o doutor tal está com câncer, né? Como o médico vai estar com câncer e já descobre o câncer tão adiantado? Por que o médico não viu isso antes, né? Então assim, o médico ele tem a obrigação, né, de ver essa questão. Humanos, né? Ele tem a questão de ver. Fora isso, essa questão, ele descobriu que estava com câncer, estado avançado, né? Ele teve que fazer a retirada de parte do estômago fora, e as pessoas ficaram muito preocupadas. Falaram, e agora, como é que ele vai viver? Porque sem estômago, como é que vive, né? E aí ele foi desenvolver uma técnica, né? Que ele, me pareceu que foi, eu não sei bem como é que funcionou essa questão. E hoje ele está bem. E olha que ele descobriu o câncer já... ele assustou, porque já estava um pouquinho adiantado essa questão. Os pacientes sempre me perguntam como que eu vou viver sem parte ou sem o estômago todo? Sim. Como que eu vou viver sem o esôfago? Na verdade, isso aí é até respondido hoje em dia pela cirurgia bariátrica. Os pacientes têm 20, 30 ml de estômago e vivem muito bem. Por quê? Porque não pode haver a confusão do estômago sendo um órgão de pré-digestão com absorção. A absorção toda se dá no intestino delgado. Então, é possível viver, inclusive, sem o estômago todo. Agora, eu só queria pontuar uma coisa a respeito da cirurgia, que é muito importante o cirurgião oncológico nesse quesito, que uma cirurgia oncológica bem feita é necessária a retirada dos linfonodos, os gânglios peritumorais que drenam câncer. E uma vez a gente adentrando nesses linfonodos, pra você ter uma ideia, existe até um número mínimo de linfonodos que eu tenho que retirar de um paciente para considerar uma cirurgia bem feita. No caso de estômago e esôfago, são um número de 15. Nossa. Então, assim, se você não retira esses 15 linfonodos, ele não está tratado cirurgicamente da maneira correta. Que coisa. Bom, aí é muito delicado, é uma cirurgia muito delicada. Muito delicada. Porque nós sabemos que o que alimenta o tumor é o sangue, né? Sim. Então, a partir do momento que você corta aquela drenagem, aquela irrigação, ele tende a morrer. Sim. Seria mais ou menos isso, sim, né, para que as pessoas possam entender. Mas eu gostaria de insistir nos exames, né? Sim. As pessoas têm esses exames, né? No caso específico que nós estamos falando hoje, tumores gastrointestinais. Os exames, um deles seria a endoscopia, né? E também a tomografia de abdômen total e tórax. E nesses casos, particularmente, esôfago já está consagrado à importância do PET-CT. Que é um exame PET-scan ou PET-CT, que é um exame que faz o mapeamento corporal de qualquer disseminação que pode estar passando desapercebida nesses exames mais iniciais, em que muda completamente o tratamento.
E qual o médico que nós devemos procurar, doutor, que pode autorizar a fazer esse exame, pode nos orientar a fazer esse exame? No caso do estadiamento, que é o entender o tumor antes de tratar, que é o termo que a gente usa, basicamente cai no escopo do oncologista. Do oncologista. Sim. Então, o correto realmente é fazer aquela questão do check-up oncológico, também, né? E tirar a questão do medo de lado. Sim. Né? Porque substituir o medo pela informação, substituindo o medo pela informação, tem condições de fazer o tratamento precoce, no caso de diagnosticar qualquer tipo de tumor. Né? Pontuando uma coisa muito importante, que quanto mais cedo nós começarmos a detectar esses tumores, maior a chance de ser menos invasivo. O que eu quero dizer? Tanto para estômago como para esôfago, é possível, em fase inicial, tratar só por endoscopia, com ressecção endoscópica. Evitar quimio, rádio e cirurgia de grande proporção. Sim, que é a experiência japonesa, que é onde tem o maior número de cânceres gástricos e esofágicos do mundo. Lá eles fazem endoscopia de uma maneira sistemática para a população toda e evitam os tumores avançados que precisam de um tratamento muito mais agressivo. Essa informação não tinha aqui na parte, lá no Oriente, ou principalmente, onde pessoas que teoricamente alimentam bem. Outra associação que tem muita com relação ao estômago, né, é a forma incorreta da alimentação. Isso procede, doutor? Não, completamente, porque esses tumores eles têm total relação com, por exemplo, o mal do nosso século, que são os produtos e alimentos industrializados, enlatados, com excesso de sal, e também os alimentos feitos em churrasqueira ou fogão a lenha. Mesmo? Exato. Fogão a lenha também? Também está comprovado. Não gostei dessa notícia. Comprovado câncer de esôfago. Mesmo? Inclusive para quem maneja o fogão na aspiração da fuligem. Que isso? Eu não sabia dessa Pulmão, informação. esôfago e estômago. Doutor, temos muito que aprender ainda nessa área e vamos contar com a sua colaboração na semana que vem, onde nós vamos concluir, né, esse assunto, pelo menos sanar parte das dúvidas das pessoas, né? Pelo menos dar uma orientação para onde seguir, né, ok? Muito obrigado, doutor Vinícius Maciel, aqui do programa Mega Profissionais hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Será que levar os nossos animaizinhos de estimação a um salão para fazer a unha, será que isso é bom para a saúde deles? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Luciana Fonseca a respeito desse assunto. Se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo.